Feliz sábado, igreja. Esse feliz sábado está muito fraquinho, igreja. Feliz sábado. Ainda está fraco. É maná, cada dia, cada um e cada manhã. Cada dia, cada pessoa e cada manhã a gente tem que estudar o quê? A palavra de Deus, a lição da escola sabatina. Olha, você já fez a sua assinatura? Não, ainda não. Vou dizer a vocês, sabe qual é o livro que a gente vai estudar na próxima lição? Eu já sei, porque a minha assinatura já chegou. É aquele livro que se faz reforma. Você já fez reforma na sua casa? Aí a gente só lembra do livro de Neemias e no livro de Esdras. É essa a escola sabatina. E a igreja está precisando de uma reforma, não é verdade? Eu e você precisamos de reforma, então temos que fazer a assinatura da escola sabatina. Eu gostei como o irmão Kleber começou. Vamos cantar o hino, né, oficial da escola sabatina. E esse hino era para estar no nosso coração. E a lição da escola sabatina era para estar na minha mente e na tua mente, igreja. Até o dia 18, até as 8 horas da manhã. E aí, você vai fazer? Agora nesse momentinho assim, o irmão Marcos me chamou, irmão Carlos, como é que eu faço a assinatura da escola sabatina? Eu disse, irmão Marcos, está muito fácil esse ano, porque até o 0800 pode ser de celular. Eu nunca tinha visto isso. 0800 de celular, isso aí neto, só na igreja adventista do sétimo dia. Então não tem mais o que fazer. É só você ligar para o 0800 e ali você faz a sua assinatura em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos nos preparar aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? A igreja está tão hoje coisinha assim. Eu não estou escutando os amém dos irmãos. Ela diz, vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Aí está silêncio. Mas Deus vai falar em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Feliz sábado. Vamos ficar de pé para louvar o hino 273, Confia em Deus. Confia em Deus e Ele sempre
não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé no guarda e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador, caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Oremos. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa escola sabatina. E agora vamos iniciar o culto, que o Senhor possa estar com o pregador desta manhã, possa estar com cada um desses que estão aqui e aqueles que não puderam vir, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Mantenha o celular desligado ou no modo silencioso. Afinal, estamos na casa de Deus. Beba mais água, traga sua garrafinha e evite o desperdício dos copos descartáveis. Ei, você, fique de olho na escala. Vai cantar ou fazer a programação? Não deixe de entregar sua música ou programação para a sonoplastia. Vamos evitar transtornos e atrasos. Baixe o aplicativo Reavivados por Sua Palavra e saiba diariamente o capítulo para leitura. Assista à TV Novo Tempo e ouça a rádio. Novo Tempo, canal da esperança. Parabéns aos aniversariantes da semana. Fique ligado no horário dos cultos. Feliz sábado, irmãos. Louvado seja o nome de Deus pela presença de cada um de vocês e cada um de nós na sua casa nessa manhã. Como é bom nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos, como é bom nós estarmos vendo o sorriso alegre dos nossos irmãos, partilhando as bênçãos, o cuidado e a proteção que Deus tem derramado nas nossas vidas. E um motivo de alegria é sempre quando nós completamos mais um ano de vida, mais uma primavera. E alguns irmãos nos últimos dias têm recebido essas bênçãos. Como nós já falamos, antecipadamente, na semana anterior, a irmã Severina Maria Pereira dos Santos, o irmão Carlos Roberto, a irmã Isabel, na semana passada. E essa semana, Vinícius, meu filho, completou mais um ano de vida, 12 anos. Louvado seja Deus pela vida de cada um desses irmãos que são uma bênção para a causa de Deus e para a casa de Deus. Que nós possamos nos congratular com esses irmãos, abraçá-los e que eles possam se sentir queridos realmente no seio da sua igreja. Nós gostaríamos de avisar aos queridos irmãos que hoje à tarde haverá a reunião dos aventureiros. Então os pais, mães, tios, avós de aventureiros estão convidados e convocados para hoje à tarde. A reunião vai ser diferente, num local diferente. Vai ser a abertura do segundo semestre do ano e vai acontecer na União Nordeste. Então, os pais de aventureiros, os responsáveis por esses aventureiros, se preparem para comparecer lá na União Nordeste, onde haverá aquela reunião. Os desbravadores amanhã, mesmo sendo o Dia dos Pais,
vai estar prevista então a nossa reunião normal com o Clube dos Desbravadores, tá certo? Eu gostaria de, em nome do Departamento de Comunicação da igreja, saudar aos pais da nossa igreja. Quem é pai, por favor, se coloque em pé. Irmãos, louvado seja a vida de vocês, pelo trabalho, pela dedicação que vocês tiveram e têm pelos seus filhos. Lembrem-se que ser pai é uma responsabilidade, e uma responsabilidade prioritariamente espiritual. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, e a minha vida também, que sou pai, para que a gente possa continuar criando os nossos filhos realmente com sabedoria, para que eles possam se tornar também homens bons, homens que servem a Deus. Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos pais aqui presentes. Amém? Aguardemos então os minutos que se seguem. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de nos dar mais extensão à nossa vida. Te agradecemos pelo privilégio de poder nos dar o pão que chega à nossa mesa. Te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás a veste que cobre o nosso corpo. Te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás de termos um lar aonde podemos reclinar nossa cabeça e minorar o cansaço de cada dia. Te agradecemos, por fim, pelo privilégio de termos a Jesus como nosso Salvador. Portanto, nesse instante, entregamos mais uma vez a vida de todos os teus filhos que aqui se encontram, e que tu possas derramar sobre eles as tuas maravilhosas bênçãos. O fazemos, portanto, no santo nome de Jesus. Amém. É o hino 476. Eu achei uma fonte que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Percebi, sim, eu percebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. Glória
Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Esse é aquele momento de você entregar os seus pensamentos, seu coração. Esse é o momento, se você tiver vontade, quiser vir um pouquinho para frente, a gente vai orar pelo aquele pedido que está no teu coração, algo que está te incomodando. Eu quero dizer para vocês hoje que eu estou muito feliz, sabe? Eu passei por um período de doença e eu estou aqui na frente mais para agradecer a Deus, né? E se você quiser também agradecer a Deus em oração, aí fica mais aqui na frente, ou aí mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, louvado, adorado seja sempre, Senhor, teu santo nome, Pai. Aqui, Pai, está os corações, corações contritos, coração de carne, Pai, molinho aqui, Pai, para que o Senhor, através da sua onisciência, onipresença, com o seu poder, sondar, Pai, cada coração, Pai. Eu sei que o Senhor já sondou e o Senhor sabe cada necessidade aqui presente, Pai. Conforme, Pai, o teu querer, a tua vontade, o Senhor derrame bênçãos sem medida, Pai. Se tiver algum pensamento aqui negativo, Pai, que o Senhor transforme em um pensamento positivo, Pai. Se tiver algum pensamento aqui de doença, que o Senhor faça como o Senhor fazia ali quando o Senhor veio em carne e andou ali em Jerusalém, na Galileia, curando as pessoas, Pai. Então cura esse coração, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Fica aqui também com o pastor, Pai, que o Senhor chamou hoje para que ele viesse trazer a mensagem, Pai. Que ele fale unicamente do teu amor e que a nossa igreja, a tua igreja, a igreja de Cristo, saia aqui reavivada através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração.
Vocês sabem, crianças, o que nós estamos comemorando? Amanhã tem uma data comemorativa. É dia de quê? Dia dos Pais. Você sabe que na Bíblia tem histórias maravilhosas sobre pais. Vamos aprender um pouquinho sobre esses pais? Vamos. Primeiro eu gostaria de falar do papai Adão. Cadê o papai Adão? Olha aí o papai Adão. Este foi o primeiro pai Adão. Adão era um homem trabalhador. Eu gostaria que os pais prestassem atenção também, porque é muito importante para todos nós. Adão era um papai trabalhador, mas também ele tinha tempo de brincar com seus filhos. Eis aí uma grande lição para todos nós, pais, mesmo em meio às lutas, que possamos ter tempo de brincar com nossos filhos. O segundo papai é o papai Abraão. Cadê o papai Abraão? Olha ele aí, ó, papai Abraão. Também conhecido como pai da fé. O pai da fé é Abraão. Sabe, um dia Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaque como oferta. E o que foi que ele fez? Ele obedeceu. Sabe por quê? Porque Abraão, ele amava muito Deus. Mas Deus é tão amor que não permitiu que Isaque morresse. Abraão representa os pais que fazem tudo pelos seus filhos, mas que entendem que Deus acima de todas as coisas, porque Deus irá prover o melhor. O terceiro pai que eu gostaria de convidar para a gente conhecer aqui é o pai Jó. Vamos ver o pai Jó, olha ele aí. Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico da terra. Mas nós conhecemos a história da Bíblia, na Bíblia, que Jó, ele fazia o que pelos seus filhos? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Ele orava, sabe? E Jó representa então os pais que oram pelos seus filhos. Não só oram pelos seus filhos, como também ele representa um pai que é um sacerdote do lar. E aí fica a grande lição para todos nós, papais. O quarto pai, ele se chama Jairo. Cadê Jairo? Olha ele aí, Jairo. Jairo já foi da época de Jesus, sabe? Jairo tinha uma filha que ele amava muito. Essa filha ficou dodói, e aí Jairo ficou tão preocupado que foi procurar Jesus. Mas ele não mediu esforços. Ele foi lá buscar Jesus, só que a filha dele morreu. Só que a história terminou no final feliz. Mesmo ela morrendo, o nosso Senhor e Salvador Jesus ressuscitou e ela viveu novamente. Olha que coisa boa. Jairo representa os pais que não medem esforço para os seus filhos, para com seus filhos. E aí busca Jesus de todo o coração. O quinto pai se chama Zacarias. Olha Zacarias aí. Alguém conhece quem foi Zacarias na Bíblia? Foi pai de quem? Zacarias foi pai de João Batista, sabe? Zacarias representa os pais que deu uma bela educação cristã ao seu filho. Foi essa educação que Zacarias deu ao seu filho João Batista, que fez com que quando ele crescesse, ele é considerado aquele que abriu caminho, que anunciou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que educação Zacarias deve ter dado para o seu pai, né? Todos estes foram pais bondosos, porém, eles também tiveram falhas, não é verdade? Mas mesmo eles errando, o Senhor Deus perdoou, amou e perdoou. Eles erraram, porque perfeito só há um, que é o nosso Senhor Deus.
Nosso Deus é um Pai perfeito, bondoso e generoso. É um Pai todo-poderoso. É o Deus Criador. Amém? Que coisa bela, né? Eu gostaria de fazer aqui rapidamente, de uma forma simbólica, porque esses dias eu tenho me deparado com muitas mensagens para a gente dar valor mais a essas crianças. Hoje, inclusive, na meditação, não sei quantos tiveram a oportunidade de ler, mostrou que quem escreveu a meditação foi o pastor, presidente da divisão sul-americana, Ayrton Killer, e disse que ele, desde criancinha, tinha um desejo no coração de ser pastor. E ali ele acompanhava o pai, que era pastor, e ninguém ali imaginava que ali seria o futuro presidente da divisão sul-americana. Então, que possamos acreditar nessas crianças, que possamos instruir. Inclusive recebi também a mensagem, nosso pastor enviou para a gente, que Satanás está de olho nessas crianças, para tentar conquistá-las para ele. Não vamos permitir, vamos ser pai de oração, pai presente, pai que educa, sacerdotes do lar. Então, como forma simbólica, nós vamos fazer o seguinte: crianças, venham todas para cá, por favor. Todas as crianças fiquem aqui juntinhas, de mão dadas, no meio da igreja, ali no meio, por gentileza. Vamos lá, bem rapidinho, no meio da igreja. Aqui, ó. Vou usar essa outra aqui. E as mãos de vocês. Agora, todos os pais, quem for pai aqui dessa igreja, vamos ficar ao redor das crianças aqui voltadas. Todos os papais. E a igreja, demais, vão ficar ao redor voltadas para fazer o terceiro ciclo. Acho que vocês entenderam. Ciclo menor as crianças, ciclo meio os papais, ciclo maior da igreja. Podem vir todos os papais podem vir também. Todos, até os que estão na plataforma. Nós vamos fazer uma oração. Pedindo a Deus para nos dar sabedoria. Círculo maior a igreja, círculo meio os papais, círculo menor os papais. Pastor José Cícero, os papais ali no meio, por gentileza, meu amigo. Os papais. Vou pedir licença, eu também vou me pedir aqui dos pais, também quero receber a bênção. Tá? Irmãos, enquanto eu vou dirigir essa prece ao nosso Senhor Deus, eu gostaria, deixa eu pegar o microfone aqui, eu gostaria muito de ver de forma solene que vocês pudessem também orar pessoalmente, pedindo a Deus por essas crianças, por esses pais, por gentileza. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, Pai bondoso, Pai da misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor, que nós não estamos perdidos. Nós temos a esperança em Cristo Jesus. E nessa esperança, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos. Derrama, Senhor, graça sobre todos esses pais, para nos dar sabedoria, para que possamos ser sacerdotes do lar. Que teus anjos habitem em nossos lares, Senhor. Que possamos ter sabedoria para conduzir essas crianças, Senhor, aos teus pés. Porque em pouco tempo nós iremos passar a tocha para elas, para que elas possam cumprir a tua missão e que possamos ver o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens do céu, com grande louvor nos lábios, cantando vitórias em Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Abençoa essas crianças, Senhor, que elas possam tomar decisões ao teu lado, que o teu Santo Espírito toque no coraçãozinho delas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. As crianças agora vão sentar aí ao lado dos pais, dos familiares e ficar comportados. Obrigado aos papais, à igreja.
quando meus esforços não valem nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo, não existe mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quero então dizer que tá bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que este mundo atroz. Ele é Jesus. É Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. Cego em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Provai e vede. História de hoje, Entre Duas Armas. Eu era chefe de uma delegacia na cidade de Lima, no Peru. Apesar de todo o contexto da minha profissão,
Eu acreditava em Deus e queria entender melhor a Bíblia Sagrada. Havia um desejo no meu coração de conhecer Jesus Cristo e por isso eu o buscava diariamente no meu escritório. Eu não conhecia ninguém que pudesse me explicar o que estava escrito neste livro, até que recebi a informação de que existia um grupo policial adventista, inclusive de outra força de segurança, chamado Dínamos, e que poderiam me ajudar. Eu me juntei a eles e nos reuníamos semanalmente na delegacia para estudar a palavra de Deus e orar. Eu estava convencido de que havia encontrado a verdade. Depois de algum tempo, eu fui enviado pelo comando policial para a cidade de Tarapoto. Porém, não me afastei de meu desejo de ser adventista do sétimo dia. Com o conhecimento do Evangelho, implantei na minha unidade policial uma filosofia de trabalho cristão para combater o narcotráfico de uma forma diferente. Eu sempre ia à igreja em Tarapoto, porque gostava dos louvores e aquele lugar me trazia paz e segurança. Aquele foi um ano de muito sucesso no combate à violência. E por causa disso, eu fui promovido a coronel, voltando à cidade de Lima para o comando operacional da polícia. Os anos se passaram e eu ainda não tinha tomado minha decisão. Continuava estudando a palavra de Deus, guardando o sábado, dando minhas ofertas, mas recusava-me a entregar definitivamente a Cristo. A minha família, de outra denominação religiosa, observava as decisões que eu tomava para conseguir ser adventista. Mesmo sem concordar, eles me respeitavam e me deixavam à vontade para escolher a minha religião. Papai, já separou sua oferta, seu dízimo para este mês? Ou ainda não? Sim, filha, claro que separei. Que bom. Depois de um período de lutas espirituais, eu tomei a decisão de ser batizado. Entretanto, aquele sábado pela manhã, o pastor me ligou, avisando que não tinha água na cidade e o tanque batismal estava vazio. Foi uma notícia triste, mas eu clamei ao Senhor mais uma vez, e às 5 horas da tarde desse mesmo sábado, desci as águas batismais e me entreguei publicamente ao Senhor Jesus. Querido irmão Alfonso Yanes, como ministro do Evangelho, para o perdão dos seus pecados eu o batizo, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, já aposentado, eu levo uma nova vida, cheia de luz e paz no meu coração. A igreja é o meu maior tesouro e me dedico a ela de corpo e alma. Eu ajudo como ancião, ajudando no trabalho pastoral. Também sou diretor do Ministério Pessoal e contribuo na escola sabatina como professor de uma turma. Nosso pequeno grupo Dínamos continua firme no seu propósito de levar a palavra de Deus às unidades policiais, dando um bom testemunho do amor de Deus para um mundo com tanta violência. Através do meu trabalho evangelístico, eu prego nas prisões e 10 presos aceitaram a mensagem e foram batizados. Meu maior desejo é ver a minha família andando no mesmo caminho que eu estou. Eu oro todos os dias por minha esposa e meus filhos para que eles também tenham uma nova vida em Jesus. Eu os amo demais e quero estar um dia com eles no paraíso. Minha grande luta foi compreender e aceitar que eu poderia ser um bom policial e ao mesmo tempo viver um cristianismo genuíno.
Eu tinha uma espada humana com poder. Com ela, eu passei praticamente toda a minha vida até encontrar a espada divina, com muito mais poder, que não recruta e que não avança pela força nem pelo medo, mas pelo amor. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás, ofertas que te damos de coração, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Te agradecemos também pelas bênçãos que tu ainda vai nos dar, Senhor. Abençoa cada um dos teus dizimitas e ofertantes. Tudo isso nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
começar minha oração com João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor, nessa manhã, possa vir, ó Senhor, a purificar o nosso coração, dar-nos um coração novo, tirar o coração de pedra e dar um coração novo, um coração de amor. Porque quando nós amamos a Deus, amamos o nosso semelhante, tudo vem na nossa vida, Senhor. Vem ser, Senhor, com nossa casa, com nossa família, ó Pai. Que nós possamos, Pai, amar uns aos outros, porque Deus é amor. De todos os mandamentos se resume todo no amor. Então que o Senhor possa vir, ó Pai, a nos dar um coração de amor, porque o Senhor nos amou. Que nós estamos aqui hoje, Senhor, é porque nós cremos no Teu amor. Nós somos luz do mundo, que nós possamos, ó Pai, amar uns aos outros. Se nós não nos amamos nossos irmãos, como podemos amar a Deus que não estamos vendo? Então, Senhor, que nós possamos exercer essa fé de amor, vencer com nossa casa, com nossa família, com toda essa igreja. Amém. Em nome de Jesus, amém. Certamente não está na minha agenda, está aqui hoje. Fui para Alpina, que estava na agenda, mas não pude lembrar que o próprio Leandro havia pedido para mudar a data. E ao chegar lá, tinha uma comitiva de fora. Então resolvemos ir embora. A minha esposa disse assim: vamos para o Jordão Baixo. Então, dentro do carro, eu disse: tudo bem, eu vou passar em casa, a gente pega, que eu tinha esquecido o meu óculos, e a gente vai para lá. Mas, ao chegar em casa, pegar o óculos, entrar no carro, aí eu disse assim: mas o Jordão Baixo está mais distante, vamos para a Central, que está mais perto. Aí vim para cá. Quando eu chego, esse me aborda logo na porta e diz assim: olha, tem o pregador aqui que é o Alex, que ainda não chegou e que por alguma razão já mandou um texto aqui para mim, dizendo que se eu não chegasse eu me preparasse para assumir. Eu digo: não, ele está na escala, ele vai pregar. Sentei-me aqui, fiz minha oração, e aí uma mão bateu no ombro: pastor Alex chegou, está dizendo que é o senhor que tem de pregar. Eu digo: não, é ele que tem de pregar. E aí o Alex veio conversar comigo, e o que ele me apresentou eu tive de pregar, porque ele teria de assumir uma bronca que está acontecendo por lá. Por sinal, vamos orar nesse sentido por ele. Vamos nos ajoelhar. Bondoso Deus, conheces teu povo e as dificuldades que passa. Conheces de fato os atos, os pensamentos, antes mesmo que nós possamos te apresentar. Nesse instante, tua igreja se curva diante de ti, pedindo misericórdia pelos teus filhos da igreja de Jordão Baixo. Que tu assistas o teu filho Alex naquilo que precisa, portanto, auxiliar aqueles que ali se encontram. Em o nome de Jesus, amém. Então, a mensagem também que eu ia pregar lá no Pina não é esta que eu estou aqui a apresentar nesta manhã. Mas, por alguma razão, aqui estamos, as razões já expostas. Abram a Bíblia em Números, capítulo 13. E este é um sermão que está pronto. Pregaria no próximo dia que eu estivesse aqui, estou antecipando. Eu intitulei esse sermão de autoestima e falta de apreço próprio. Autoestima e falta de apreço
próprio. Números capítulo 13. Vamos fazer uma prece. Senhor, tua palavra está aberta, nos dê entendimento, em o nome de Jesus. Amém. Contexto da narrativa aqui. Após Israel sair do Egito, Israel passou uma peregrinação de 40 anos, até que então pudesse chegar de fato à terra prometida. Entre esse marco de tempo de 40 anos, Israel montou acampamento em 42 lugares distintos. Se pudéssemos aí fazer uma média, então a média aí seria aproximadamente 9 meses em cada lugar. O que você poderia imaginar, de maneira muito solene, que Israel não ficou muito tempo, não é fixado num lugar. Passou 40 anos numa prática de nomadismo, ou seja, de deslocamento. Numa linguagem nordestina usaríamos o termo: Israel não criava lodo durante os 40 anos que passou ali no deserto. Então, neste contexto de aqui e acolá, quando chegou, portanto, a Parã, no território de Cádiz Barneia, Israel tinha então à sua frente algo muito próximo, que era exatamente adentrar a terra prometida. De Cádiz, que é onde este acampamento que nós vamos ler aqui, encontra-se este episódio, Israel estava tomando os 42, então, eu diria, circuitos, ou então estações, ou acampamentos que Israel passara. Nós estamos aí no 33º acampamento. Isso implica dizer que Israel teria, portanto, mais 9 à frente para poder adentrar a terra prometida. E daí, de Parã, de Cádiz, Moisés então chama, por ordem do Senhor, capítulo 13 está essa narrativa, em consonância com o capítulo 33 do mesmo livro. O Senhor chama Moisés e diz-lhe: olha só, tu precisas então aí escolher homens, cada um representando, portanto, uma parte do povo. Este deverá ser um líder dentro deste povo. A palavra que aparece aí é príncipe, tem de ser príncipe no seu povo. Isso significa alguém que tem a primazia de liderar uma certa horda, ou seja, grupo não mais aí superior a 300, 400 pessoas. E aí, então, Moisés escolhe 12 homens, e dentre estes homens, há 2 que se destacam, um chamado Oséias, a quem Moisés mudou o nome para Josué. Isso você precisa atentar para não confundir os personagens na Bíblia. Nós temos Oséias como profeta, nós temos Oséias como rei lá no norte, e temos este Oséias que aparece aí, a quem então Moisés passou a chamá-lo de Josué. A expressão Oséias significa salvação, e a expressão Josué significa salvação do Senhor. Então Deus escolhera estes homens, Moisés serviu, portanto, de guia para eles e deu-lhes uma responsabilidade. De Cádiz Barneia, 33º então 3º acampamento, esses 12 homens deveriam seguir em direção, portanto, a Canaã, território após o Jordão, para que pudesse examinar de montanha, vale, cidade, vilarejos, terras férteis, terras não férteis, a condição sociopolítica dos habitantes. E estes homens saíram com esta missão. O território ao qual eles deveriam analisar, do ponto de vista de extensão geográfica, daria em torno de uns 300 quilômetros de extensão. O que fica evidente é que esses 12 homens foram divididos em direções opostas uma da outra, para poder trazer um relatório mais preciso possível. Mantenha a sua cabeça aqui, porque se você não aprender essa parte inicial, você não vai compreender o porquê de eu ter chamado, portanto, o sermão de autoestima e a falta, por exemplo, muitas vezes, de prestígio próprio.
Dizia-lhes que nesse instante em particular, o povo está aí agora representado nesses 12 homens. Espiaram a terra, cada um em sua direção geográfica, e ao retornarem, Moisés pedira que trouxesse alguma prova material da fertilidade do solo. E estes homens trouxeram romãs, figos e uva. Na região aonde um desse grupo se encontrava, estava no período da colheita das uvas. E dentro desse período, portanto, um desses homens trouxera um cacho de uva de um território chamado Escol. Essa expressão em hebraico significa cacho, C-A-C-H-O, cacho. E aí trouxeram essa prova, vou repetir, por favor: uva, romã e figo. E trouxeram isso como uma espécie, portanto, de atrativo para Israel, que estava no seu 33º acampamento, de que era uma terra fértil, boa, e que os frutos da terra de fato eram muito saborosos. O grande destaque deste ramo, aonde estava um cacho de uva pendurado, é que o cacho era tão grande que foi colocado em 2 varas, e 2 homens trouxeram esse cacho de uva, um sobre o ombro do outro. Explico: a vara servia, portanto, do que a gente chama de estrado, e um homem, portanto, conduzindo o cacho para comprovar que a terra de fato era espetacular. Vou dizer novamente: o cacho de uva pesava algo estupendo, a ponto de necessitar ser trazido sobre varas, no sentido aqui não de espancamento, porque sobre vara também tem um sentido para espancar, e era tão pesado a ponto de necessitar que 2 homens pudessem conduzi-lo. Isso trouxe, de certa forma, para os que estavam ali a esperar o retorno desses homens, um impacto muito forte. Vejam, por favor, não percam de vista, agora eu entrei no sermão. O que é visível estava lá. Faltava agora o que a gente chama de uma exposição verbal. E é neste instante que muitas pessoas se dividem em suas vidas. Elas têm evidência de algo, mas muitas vezes, quando se deparam com pessoas com a estima muito baixa, elas se dissolvem no discurso e perdem de vista o que estão vendo diante daquilo que está sendo relatado. Desses 12 homens, 10 fizeram um relatório de natureza, portanto, destrutivo do ambiente. Alguns dos que ali se encontravam, destes espias, o relato é real do ponto de vista de algumas coisas, mas não é do ponto de vista de outras coisas. O que era real? Versos então agora 17 do capítulo 13 de Números. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Neguebe aqui é um monte. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Observem que Moisés precisava de um relatório minucioso, de um relatório detalhista. Observe o Neguebe, o monte Neguebe, vejam as montanhas, vejam, portanto, os habitantes da terra, se poucos ou muitos, se fortes ou fracos. Mas, acima de tudo, Moisés também precisava de um detalhe a respeito da fertilidade do solo. Verso 19: e qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E que tais são as cidades em que habitam? Se em arraiais, se em fortalezas. Percebam que a visão de Moisés é uma visão muito estrategista. Moisés quer saber também a situação sociopolítica daquele povo a que eles teriam de enfrentar. Verso 20:
também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. E aí vem a pergunta, por que essas singularidades e peculiaridades? Singularidades, por que saber se tem mata? Porque o povo que aí habitar teria de começar a fazer construção, Senhor. E Israel não passou a fazer construção a partir de tijolo. Israel passou a fazer construção usando exclusivamente madeira. E se a terra fosse desprovida disto, Moisés teria de providenciar condições para artífices labutarem em outro tipo, portanto, de material, a fim de que Israel saísse das tendas móveis. Já eram 40 anos de peregrinação. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança suporta estar de um canto para outro sem identidade. E a gente dentro da igreja, neste nível que aí se encontra. Sua cabecinha ainda está aqui, que alguns já estão dormindo. A gente correndo de um canto para outro. E não tem identidade porque simplesmente acham que do outro lado está melhor. Mas nunca se precavem, nunca se preparam, se antecipam. O que Moisés está dizendo aqui é para que nós possamos adentrar a terra que o próprio Senhor nos prometeu. Nós não podemos ir às palpadelas, sem rumo. Temos de saber o que vamos enfrentar para poder nos preparar. Você está entendendo o que está aqui em jogo? Qual é a medida de provisão que você toma para enfrentar um concurso público? Assistir novela? Passar, portanto, o restante do final de semana conversando lorota com teus amigos no Zap? E o teu amigo que está lá, pagando o preço há 4, 5 meses, que desistiu de praia, desistiu de amigo, desistiu de namoro, desistiu de tudo, porque tinha um alvo, um objetivo, um projeto, ele vai estar à tua frente. E depois você chega na igreja reclamando, churumingando, Deus não gosta de mim. Mas por que, mulher? Porque eu fiz a prova e não passei. Tu querias o quê? Quanto tempo levaste estudando? Quanto tempo levaste te preparando? Quanto tempo, portanto, gastaste aprendendo o conteúdo? Quando nós temos, portanto, desafios, precisamos nos preparar para enfrentá-los. Os que sabemos que estão por vir. Agora imagina aqueles que nós nem sabemos e que ainda temos de estar espiritualmente preparados, porque quando eles chegam, eles podem nos levar ao chão. E aqui nós temos um líder que está avançado já em idade. Moisés aqui já está beirando, portanto, porque Israel passa aí aproximadamente mais 2 anos antes de avançar a terra. Mais 2 anos. E Moisés já está aí aproximadamente entre os 108 a 110 anos. Cansado, alquebrado. E agora ele diz para o povo que este povo se preparasse para enfrentar, porque o povo não poderia sair para uma terra desconhecida sem saber exatamente o que lhe reservava. Teria como plantar a água potável? Há condições, portanto, de trabalhar com a madeira para construir casa? Temos como enfrentar aqueles que são mais fortes do que nós? Como vamos lidar com os desafios que estão lá na outra terra? A gente que chega em um ambiente assim, parece que tem uma visão que São Paulo é o bambambam do pedaço, e aí arruma as trouxas e vai embora, e alguém diz, não, chega aqui você tem emprego, mas não tem. Tu vais na realidade arrumar trabalho, emprego não, porque emprego requer técnica, preparo, profissionalismo, investimento. Trabalho nós todos podemos encontrar. Agora, e acha que pode, portanto, voar? Não pode, Senhor. Quem por alguma razão tem um pãozinho diferente é porque pagou preço alto. E você precisa atentar qual é o preço que você paga para alcançar o sonho que você quer. Mas para sonhar, e sonhar com os pés no chão, é preciso sonhar junto com o Senhor.
O Senhor disse a Moisés: eu vou botar esse povo numa terra que mana leite e mel. Mas o Senhor nunca disse para Israel que Israel ficaria, portanto, na passividade. Não, Deus vai fazer por mim, e se Deus vai fazer por mim, eu não tenho nada mais a fazer. Basta esperar que Ele vai me colocar lá. Não, eu estou sonhando entrar, portanto, aqui no Ministério Público Federal. Eu passo lá e fico babando, e eu sei que Deus vai me botar lá. Não estuda, não se prepara, não existe isto. Isso não é sonho. Isso é o que a gente chama, portanto, de hipocrisia. Tu és um hipócrita, achando que esse tipo de coisa vai acontecer. Não existe esse tipo de situação. Se tu queres dignidade para a tua vida e viver de maneira, portanto, que cabresto não te conduzam, tu precisas abrir a liberdade no Senhor de pagar preço. E preço é pago de fato, e muitas vezes o suor é grande. Mas veja, alguns terminam o ensino médio, não querem mais nada com faculdade. E se vão para a faculdade, a conversa fiada é papo aqui, papo acolá. O conteúdo não é aprendido, aí depois o colega que está do lado está agora, portanto, num, eu diria, alto emprego, e você churumingando no pé de papai e de mamãe, esperando que caia um níquel no final, portanto, do mês de 50 ou 60 reais, e acha que está bom. Isto não é vida, Senhor. Você tem de se preparar, cortar o cordão umbilical, e entender que se quer enfrentar uma terra que emana leite e mel, precisamos vencer os obstáculos e deixar de estar reclamando do que não tem, porque reclamar do que não tem não vai fazer com que apareça. É preciso pagar preço. Quando eu decidi sair do interior de Pernambuco, cidadezinha chamada Lagoa dos Gatos, estudando em escola pública, e decidi de que, portanto, minha vida seria mudada não por força, portanto, de drogas ou de influência de fulano ou de beltrano, seria mudada por via do estudo. Eu sei o preço que eu paguei. Eu tenho 7 formações acadêmicas, tenho um mestrado, terminei um doutorado recentemente, e não posso parar de estudar, porque eu viajo nas páginas do conhecimento por lugares que eu não tenho condições financeiramente de estar, mas eu conheço muitas vezes lugares que mesmo os turistas não conhecem. Você tem de entender qual é o tipo de valor que você colocou a você. Em outras palavras, qual o preço que tu te dás, de que forma tu te vês. Para os espias, os 10, a autoestima deles estava assim. Observem como eles se viram. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, que são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quando você se vê diante de desafio como um Zé Ninguém, é claro que o desafio então vai gerar em você uma espécie, portanto, de autodestruição. Mas quanto maior o gigante, maior o empenho que devemos tomar para vencê-lo. Está difícil aprender o conteúdo em sala de aula. Se é este o conteúdo que está difícil, desempenhe mais esforço, mais ênfase sobre o conteúdo. Tu não tens como fazer o teu plano de estudo. Aprenda uma coisa muito simples na vida. Não gosto de história, não gosto de filosofia, não gosto de matemática, não gosto de português. Eu te pergunto, tu gostas de quê então? Então desiste de estudar, amigo, porque vai ter de enfrentar este conteúdo. E se não consegues enfrentá-lo, pagas o preço mais alto. Tu não consegues controlar o teu gênio, porque, portanto, está sendo desafiado por pessoas e a tua vontade é trucidar o indivíduo no soco, ou no punho, ou na arma. Então te amolda diante do que Jesus nos convida: aprendei de mim, sou manso e humilde, alcançareis descanso para a vossa alma. Mas eu te pergunto, tu oras? Tu te entregas?
Ou achas que tu vais vencer porque tu estás numa academia pegando então marumba? Não tem dinheiro para pagar a academia, faz em casa com lata de leite ninho. Tu achas que tu vais pegar força mental nos músculos? Tens tempo para tudo, mas não tens tempo para tirar tempo para estudar. Não vences, amigo. Não existe para nós adventistas do sétimo dia um dos maiores recursos que Deus nos deu, uma mente. E Ele tem nessa igreja gente com mente brilhante. Mas procure saber por que o são, pagar o preço alto. Há homens dentro dessa igreja que estudam 50 anos, mas quando abrem a palavra de Deus é poder. Agora, se quer um animador de palco, qualquer um pode ser. Bota uma figurinha ali, outra acolá e vai fazendo o povo sorrir. E o povo está achando que está bom. Mas no final tu voltas para casa e não tem o teu pão. Tu voltas para então a tua relação social com os teus amigos e olhas para o teu tênis que está furado, que já está há anos-luz precisando de outro e não tens como mudar. E não vai cair do céu, tu tem de pagar preço. Tu tens de aprender que a única forma de mudar a tua vida é investir em estudo. Há as exceções, né? Se você veio de um berço de ouro, eu não trabalho com as exceções. Eu trabalho, na realidade, com o normal. A exceção eu não trago. Porque se você nasceu de uma família que tudo te oferta, viva debaixo do que ela te oferta. Agora, você deve entender sempre que as exceções são coisas distintas e singulares. O comum é que para a gente alcançar alguma coisa, a gente tem que derramar suor e lágrima. Muitas vezes deixar férias de lado, muitas vezes deixar um pouco as atividades recreativas, para poder investir em algo. Porque veja, eu não gosto de falar de minha família, porque tem uma espécie de não fazer o que eu chamo de autoexposição. Mas uma época em que meu filho, envolvido com as escolas, nossas escolas adventistas, tem um padrão, que mesmo nós pastores que temos ajuda 100% de escola, não conseguimos manter os nossos filhos no mesmo nível, porque é uma escola preparada para gente que tem, não é para gente que não tem. E os meus e os seus filhos que estudam nessas escolas, muitas vezes, quando se deparam com filhos de barões que lá estão, seus tênis, seus carros, suas roupas, seus moletons, chega para você e te pergunta: papai, por quê? E uma dessas educações eu fiz assim com meu filho mais novo, o Mateus. Peguei-o, levei aí um shopping de ponta e disse: põe no pé o tênis. Gostoso, macio, não? Olha no espelho, não é bom? É, pois é, papai não tem condições de pagar. Deve-se aprender a conviver com o que se pode. Vou repetir: deve-se aprender a conviver com o que se pode. Deve-se aprender a conviver com o que se pode. Você não pode copiar alguém que nasceu num berço de ouro, é uma exceção. Mas se você quer o Reebok em seus pés, você precisa entender que é possível. Pagando um preço, estude, se prepare e no momento, portanto, que estiver em condições, você pode comprar o celular que você quer, o tênis que você quer. Antes, porém, sem esquecer de que todas as dádivas há um compromisso diante de Deus. Hoje meu filho tem um trabalho de alto padrão. Ele é um pirralha de 21 anos, trabalha no British Consul, que é o consulado britânico lá em São Paulo. O Lucas foi amigo dele na escola aqui, teu filho, aqui no Caixa. Mas como o Mateuzinho conseguiu galgar espaços, estudo. Aos 5 anos eu comecei a ensinar inglês para ele em casa. Matemática ele aprendeu comigo. Língua portuguesa ele aprendeu comigo.
Quando ele foi para a sala de aula, ele já estava prontinho. E a professora disse assim: não pode ficar aqui, tu estás muito adiantado, vamos te avançando. Quando ele fez o teste no British Council, língua portuguesa, inglês e informática, ele desabonou 16 que estava à frente dele, tirou nota máxima na prova de inglês, nota máxima na prova de português, nota máxima na prova de informática. Mas há um preço. O preço é: tem de estudar. Mas a melhor coisa que eu posso deixar para os meus filhos não tem a ver com roupa, com sapato. É a educação religiosa, de que eu tenho a convicção de que todo mês, quando entra a mucufa lá na conta dele, ele tem diante do Senhor pacto, dízimo, oferta, e ajuda ainda alguns colegas que passam por necessidades lá no colégio, porque aprendeu também em casa. O dinheiro que chega em teu bolso, Senhor, você não pode achar que é um cacho de uva que você então carregou e é seu. O Senhor demonstra, está aí para você ver, mas isso que Ele te dá é para você também auxiliar. Quando o Senhor te colocar em um pedestal de destaque, não pise os que ainda não chegaram lá. Não negue a sua identidade. Não negue a sua fé porque o bolso está amarrotado de dinheiro, porque nem só de pão vive o homem. Portanto, aprenda logo cedo a depender de algo simples, depender do Senhor, mas acima de tudo, depender desta cabeça que Ele colocou aí sobre esse seu pescoço, que não é para você ficar fofocando de um ou de outro, churumingando o que você não tem. Pague o preço, estude. E se você estuda, você aprende. E se você aprende, no momento de um desafio, você passa. Porque a linguagem para quem presta concurso público é: a fila anda. Mas isso não é verdadeiro, viu? Porque 30 que entra no novo concurso, você vai esperar mais 4 anos para ele aparecer de novo. E tem mais 300 mais bem preparados do que você. Você tem de entender que se não entrou agora, continua estudando, aprende muito mais, porque quando chegar um novo impacto, você está melhor preparado. Eu não sou de dar exemplos de minha vida, para não servir, portanto, de aplauso para ninguém. Mas todo ano eu presto 3, 4 concursos em alto nível para avaliar o nível de conhecimento que eu estou. E não é para me envaidecer. É com o objetivo de estimular jovens que se perguntam: por que não consigo? Para eu demonstrar para eles que é possível, desde que a gente saiba como fazer. Mas eu fico muitas vezes me perguntando como é que essa juventude está hoje. 16, 17 anos, não sonham. Só Zap, Facebook, Twitter. Vai chegar aonde, Senhor? Se o Steve Jobs estivesse vivo, ele estaria aplaudindo você, o quanto você compra de material. Mas como ele começou? Numa garagem. Cabeça e tempo. Mas a gente muitas vezes está fazendo do nosso tempo nada mais, nada menos que nada. Então, quando nós nos vemos diante dos outros como gafanhotos, embora eles então não nos digam que somos, nós estamos dizendo o tipo de autoestima que nós temos. Olho para os outros, estou vendo os outros, portanto, melhor do que eu, e me vejo como um Zé Ninguém. Amigo adventista do 7º dia, meu irmão, Deus não te chamou para que você fosse cauda, mas para você ser cabeça. Essa expressão significa: Deus não te chamou para que você ficasse, portanto, como cabresto na mão dos outros. Você tem de conduzir, não ser conduzido. Mas para isso se liberte. Agarre um sonho e corra atrás dele. Aprenda a cortar cordão umbilical. Papai e mamãe são nossas bênçãos, mas você precisa correr atrás da sua. E um caminho justo para você é
estude, estude, estude. Está cansado? Estude. Não está cansado? Estude. Porque vai chegar o momento de você dizer: graças a Deus, Senhor, Tu me deste saúde, me deste vida, me deste inteligência, aqui está o fruto do trabalho que Tu colocaste em minhas mãos, o fruto do emprego que Tu trouxeste para mim. Essa ideia, vamos orar para que Deus abra a porta de emprego, isso é papo furado. Serve para os pentecostais. Deus não abre porta de emprego, Deus abre as portas do céu. E por serem do céu, são bênçãos sem medidas que caem sobre o seu povo. Mas o seu povo não pode ficar na passividade, como espectador numa arquibancada, vendo, portanto, as coisas ocorrerem e ele só aqui esperando a dele. Não é assim que funciona. A gente anda a pé, a gente sai debaixo de chuva, debaixo de sol, pega 1, 2, 3 ônibus de um canto para outro para chegar no horário certo. Isso é preço. Mas isto, quando termina, você pode dizer: louvado seja o Teu nome, porque juntos conseguimos, Senhor. Aí você pode prestar um culto de ação de graças e dizer ao Senhor teu Deus: Senhor, eis o primeiro fruto da terra que emana leite e mel que Tu me colocaste. Como me chamaste para lá, aqui está o fruto daquilo que Tu me deste. Esta é a travessia aí. Gente que precisava saber o que fazer, porque os desafios são tremendos. A pior coisa que tem para um homem e para uma mulher é quando ela olha a sua despensa e vê que só tem lá fubá de milho transgênico, que não vale a pena sequer comer. Pesquisa recente na França, isso está gerando câncer. Mas aqui no nosso país, quem divulga isto? Gente inteligente. Na igreja onde você está, aí a gente divulga. Então, o apelo que eu faço a você nesta manhã é: qual o valor que você se dá? É um apelo direto ao seu coração? Sim. Como está a tua estima quando te vês diante dos anos de vida avançando e nada as tem? Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade na enxada. Meu pai andava 2,6 km toda noite, de onde morava na roça, para vir para a cidade para estudar. O exemplo dele forjou a este homem que aqui está. De dia na enxada, de noite na sala de aula. Mas o primeiro concurso público que apareceu lá como escriturário do cartório de Dona Eudina Tabelian de Lagoa dos Gatos, foi ele que passou. E o primeiro salário dele, eu lembro quando eu vi a nota, que era 500 cruzeiros, uma nota grande, comprida, belíssima. A gente nunca viu tanto dinheiro na nossa vida. E eu lembro as primeiras coisas que ele comprou: um rádio chamado Campeão.